Muito bom dia a todos, professores. Sejam bem-vindos a mais um ATPC da área de linguagens. Eu sou o professor Tom Queiroz e hoje, nessa primeira parte da nossa formação, nós vamos falar sobre os propósitos da avaliação externa. E hoje, comigo aqui na nossa formação, nesse primeiro momento, está a professora Valéria. Bom dia, Valéria. Seja bem-vinda à nossa formação de hoje. Bom dia, professores e professoras. Mais uma vez estamos juntos nesse momento para o TPC de linguagens. É sempre um grande prazer de estarmos juntos para isso. Nós vamos começar hoje o primeiro momento, o primeiro diálogo para falarmos a respeito das avaliações externas. E vamos, então, começar para falar a respeito do SAEB. Eu peço a gentileza, nesse primeiro momento, nós vamos falar do SAEB na sua parte mais da aplicação, do objetivo, do conceito, e essa é a nossa portaria, essa é a nossa, aliás, a nossa pauta de hoje, o propósito das avaliações externas e relação da matriz do SAEB com as habilidades essenciais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a portaria SAEB 2021, a articulação com as nossas matrizes de habilidades essenciais com a avaliação externa. Teremos um vídeo da professora Valéria Marques, que é especialista em avaliação, para falarmos a respeito também de qual a razão do SAEB, e depois nós conversaremos um pouquinho no final. Então, é um material que vai ficar à disposição de todos vocês no repositório do Centro de Mídias. Vocês fiquem sossegados, vai estar sempre toda à disposição para que vocês possam retomá-lo constantemente em outros momentos que vocês estejam juntos na formação e no momento que vocês tiverem a necessidade de retomar a respeito de avaliação externa. Então, vamos lá, por gentileza, vamos continuar. Então, pode passar a próximo slide. Então, esse é o tempo que nós temos. E aí vocês depois também terão o tempo de vocês aí para conversar em outros momentos, o próximo. Então, vamos lá. Por que nós vamos olhar a avaliação externa a respeito de todo esse momento desse desafio 2020 e 2021, em que os nossos alunos agora estão retornando, estão uma parte presencial, uma parte híbrida, com retorno online. Então, por que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para justamente para que nós possamos ver o efeito da pandemia na aquisição da aprendizagem dos nossos alunos, para que nós possamos analisar esses resultados, esse desempenho, e onde que nós devemos fazer a nossa intervenção para ver se o aluno está adquirindo as habilidades essenciais, para planejar as nossas ações e as necessidades dos nossos estudantes. Então, ela dá esse olhar à avaliação externa para a nossa prática, para a aprendizagem e para o sistema educacional de todas as escolas que participam do Brasil. O próximo, por favor. Então, como é que nós sabemos? Nós sabemos que a pandemia impactou com muito significado a aprendizagem dos nossos estudantes. Nós sabemos o quanto cada um passou por momentos difíceis e o quanto também temos o problema do abandono desse nosso aluno, mediante todo esse desafio que eles estão vivendo, esse impacto dos estudantes, principalmente mais vulneráveis, que não tiveram a oportunidade de ter todo o apoio tecnológico e todo o apoio que eles possam ter de celulares e de outros equipamentos para acompanhar. Mesmo assim, nós temos que olhar a respeito de onde ele se encontra no desenvolvimento das suas habilidades, onde se encontra no desenvolvimento da sua aprendizagem, para que possamos apoiá-los na aquisição dos conhecimentos. O próximo. Então, vamos mobilizar todos os nossos esforços para que nós possamos justamente estimulá-los a eles, para eles se engajar, estimular-los que vale a pena eles estarem juntos conosco, estarem naquele momento em que nós estamos desenvolvendo todo o currículo e toda a aprendizagem, para que, de fato, ninguém fique para trás, em que cada um se encontra num momento, num movimento da aprendizagem. Aqueles que se encontram ainda com grandes dificuldades, aqueles que têm um reforço, aqueles que têm
um aprofundamento da aprendizagem, por isso que nós precisamos saber justamente nas avaliações que nós temos, aonde ele se encontra. Próximo. Então, o que é o conceito da avaliação externa que nós estamos retomando aqui com vocês? Ela é uma avaliação de larga escala. Ela é organizada com testes padronizados, você sabe que vão os aplicadores aí na escola. Ela é aplicada em todas as redes de ensino, nas redes estaduais, municipais, nós temos a amostral também nas redes particulares, e ela oferece os indicadores para os nossos análises, a nossa análise, onde ele se encontra, qual o nível de proficiência que o nosso aluno se encontra na avaliação que ele vai participar da avaliação externa. O que será que vai nos oferecer essa avaliação, esse indicador para a nossa análise? O próximo. Então, só retomando um pouquinho, para ver onde são essas esferas que nós temos da avaliação de larga escala. Nós temos, então, a avaliação internacional PISA, nacional nós temos o SAEB, e aqui no estado de São Paulo nós temos o SARESP, em que nós temos a análise, então, como se encontra, como eu já falei, a respeito, então, de tomadas de decisões como política pública em relação ao desempenho do nosso estudante, em relação a onde ele se encontra, em relação da nossa prática, e quais são as intervenções, quais são as nossas ações pedagógicas que eles nos oferecem, que essa avaliação externa nos oferece para as nossas tomadas de decisão. O próximo, por gentileza. Então, o objetivo do SAEB. Então, mais do que nunca, é o diagnóstico da qualidade da educação oferecida pelas escolas que nós temos nas redes estaduais e municipais. E esse resultado vai contribuir para a elaboração e o monitoramento, como eu falei, das políticas educacionais. Quais as evidências? É com base em evidências, para que nós possamos fortalecer toda essa ação pedagógica, fortalecer essa aprendizagem neste momento que nós estamos vivenciando, tão inusitado, e que nós precisamos continuar porque esse aluno fique conosco para que possamos oferecer para ele todo o apoio na sua aprendizagem. Próximo. Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho a respeito da portaria. É claro que nós não vamos entrar no detalhe da portaria, nós estamos só chamando a atenção para vocês aqui, que quando foi agora, em julho, o SAEB, então, né, o INEP, ele publicou a portaria 250, que estabelece as diretrizes de realização do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, né, no ano para 2021. A aplicação, ela começará de 8 de novembro a 10 de dezembro. Vocês podem ficar calmos, vai ter toda uma organização. As diretorias de ensino, já fizemos esta live para as diretorias de ensino, para a gestão da escola. É só para chamar a atenção, para que vocês possam realizar a leitura dessa portaria, onde tem os detalhes, para que vocês possam se inteirar a respeito de toda a organização e aplicação. Eu estou dando aqui só um primeiro momento, para que vocês depois possam poder ler com mais calma o que tem. O próximo, por favor. Então, vamos lá. Eu só retomando, é uma aplicação que significa o quê? Quem que vai participar? Então, todo mundo, é uma aplicação censitária. Então, nós temos os 5º anos, nonos e 3ª série do ensino médio, em que nós vamos avaliar língua portuguesa e matemática para as escolas públicas, o próximo. E amostral, nós vamos ter o 2º ano do ensino fundamental, que será língua portuguesa e matemática, e o 9º ano amostral por ciências da natureza e ciências humanas, que vocês vão também saber quais serão as escolas que vão estar sendo sorteadas para esse amostral. A instituição que vai fazer o SAEB entrará em contato, a diretoria de ensino, a escola, entrará em contato com a escola para saber quais são, então, as séries que vão fazer essa aplicação amostral do SAEB.
Então, mas está também esta parte também na portaria. O próximo. Nós temos também um levantamento para que possamos traçar quem é este nosso aluno. Então, nós vamos ter o público-alvo de questionários socioeconômicos para os secretários municipais da educação, os diretores da escola, os professores e os estudantes, porque, como nós já falamos, é um levantamento sobre política pública educacional das escolas brasileiras. Então, é importante também que nós tracemos e saibamos quem são essas pessoas envolvidas, esses perfis envolvidos. O próximo. Aqui nós fizemos um quadro sintético para ajudar, só para mostrar que tem o quadro. Claro que não vai dar para ler aqui. Este quadro também está lá na portaria para que possa organizar as ações da gestão e as ações de vocês, professores, para organizar na hora da aplicação com datas e tudo que vocês necessitam para se organizarem a respeito da aplicação do SAEB 2021. O próximo. Então, vamos lá. Quais são as habilidades e matrizes? Então, nós vamos ter as habilidades essenciais, que estão articuladas com a matriz de referência do SAEB e do SARESP. As habilidades que nós estamos trabalhando ao longo do percurso do nosso aluno, que vocês sabem, nós estamos fazendo no final de cada etapa essa avaliação, do quinto, do nono e da terceira, essas habilidades estão contidas na matriz de referência do SAEB. E o que significa apoiar os estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais que nós estamos trabalhando, que vocês estão trabalhando no currículo, no material do Aprender Sempre, no material do currículo, que ela vai se refletir nas avaliações externas que os nossos alunos irão participar. Então, isso também nós estamos aqui para conversar, para que vocês possam depois estudar com mais intensidade aí a portaria a respeito das habilidades. O próximo. Então, o que nós gostaríamos de falar para vocês é que todo esse estudo, esse momento que vocês vão falar a respeito do material que vocês têm no começo do ano de 2021, no planejamento, nós fizemos este material de apoio, que é um vídeo a respeito do que é o IDEB, e no IDEB está lá o SAEB, para que vocês possam retomar. É muito interessante, vocês já utilizaram, mas é interessante vocês retomarem esse vídeo de apoio. Nós temos outra tela, por gentileza, que é outro material de apoio, que é um vídeo IDEB na pandemia, entender a meta de IDEB e detalhar o indicador de metas da aprendizagem e fluxo. Muito interessante esse vídeo, para que possamos também apoiá-los no momento que vocês vão trabalhar a respeito do SAEB, do IDEB. O próximo também. Aqui está a escala de proficiência do SAEB, dos quintos, nonos, terceira séries de língua portuguesa e matemática, também outro material para que vocês possam retomar e estudar. E tem mais um material de apoio para vocês, que são as matrizes de referência do SAEB para o segundo ano de língua portuguesa e matemática, quinto e nonos anos, terceira série do ensino médio, ciências da natureza e ciências humanas, para aqueles que irão fazer amostral no nono ano, ciências da natureza e ciências humanas. Esse material todo para que vocês possam justamente, eu sei que tem uma expectativa muito grande a respeito de que habilidade nós estamos falando, de que material, de que currículo, a partir do que nós estamos falando para apoiar como que nós vamos fazer esta avaliação 2021 SAEB. Então, justamente, é todo esse material para vocês, que mais uma vez estou falando, retomando, ficará à disposição aqui todo esse material no repositório do Centro de Mídias. O próximo. Então, olha, a professora Valéria Marques é uma especialista em avaliação. Vocês vão ter a oportunidade em que ela vai trazer agora de língua portuguesa a respeito por que fazer uso do resultado do SAEB
2019 para impulsionar as aprendizagens no contexto de 2021. O vídeo vai ser reproduzido agora e também estará à disposição de vocês. Então, eu peço a gentileza para que coloquem o vídeo e depois nós retornamos para conversarmos mais um pouquinho. Por enquanto, é isso que nós gostaríamos de falar para vocês e até já. Então, por favor, o vídeo. Olá, pessoal! Estamos aqui reunidos hoje para ter um momento para dialogar sobre o SAEB. Então, vamos começar o nosso diálogo de hoje falando sobre intervenção pedagógica sistêmica. O que é uma intervenção pedagógica sistêmica? A intervenção pedagógica sistêmica, ela parte de um diagnóstico. Então, nós temos um diagnóstico em mão e esse diagnóstico, ele nos mostra o que o nosso aluno sabe e o que o nosso aluno precisa aprender ou precisa saber. Para isso, a gente precisa ter em mãos um resultado fidedigno, confiável e comparável. É por isso que nós estamos aqui para olhar para o resultado do SAEB 2019 e pensar nas nossas ações no contexto 2021. Mas olhar para o SAEB 2019, por quê? Se a gente teve um momento tão diferente, com tantos desafios, onde os nossos estudantes não tiveram a mesma oportunidade de aprendizagem. Então, por que eu vou olhar para o resultado do SAEB 2019? Bom, primeiro, porque foi o porto seguro que tivemos. Em 2019, foi a nossa última avaliação, uma avaliação confiável, comparável e que tem uma série histórica que nos mostra o crescimento desse estudante desde o início dessa avaliação do SAEB até 2019, que foi o último ano da avaliação e o ano que a gente teve as aulas ditas como normais. Essas avaliações, elas nos trazem o resultado que o nosso aluno estava em 2019. Então, o que esse aluno sabia em 2019? Então, é muito importante a gente olhar para esse resultado, que é um diagnóstico seguro, para a gente pensar em intervenções agora nesse contexto. Então, é importantíssimo a gente ter um diagnóstico. Então, a gente parte do diagnóstico de 2019, olhando para o SAEB, pensando no SAEB 2021, que vai me possibilitar fazer essa comparação. Porque a prova, a avaliação externa do SAEB, ela possibilita eu ter essa linha, esses traços, essa comparabilidade. Então, é muito importante que, nesse diagnóstico, eu me interajo, eu, enquanto professora, do que o meu aluno sabe e do que meu aluno não sabe. Se meu aluno continua sabendo ou se meu aluno, eu preciso retomar alguma aprendizagem para que esse meu aluno continue aprendendo. E aquele que já aprendeu, para que potencialize novas aprendizagens, novos conhecimentos para esse estudante. Então, o que os nossos professores, nós enquanto professores, nós gestores, técnicos sabemos? O que sabemos sobre o que eles sabem? Será que eles sabem? Já olharam para essas habilidades? Essas habilidades conversam com o nosso currículo do momento? Essas habilidades estão presentes nos nossos planos de aula? Então, o que eles precisam saber? A partir desse diagnóstico, né, no nosso contexto, fazer o desenho das ações, das experiências articuladas entre as instâncias de secretaria, escola e sala de aula. Então, é aquele contexto onde a secretaria traz o que nós vamos planejar, para que planejemos junto, né? Faz o acompanhamento desse planejamento, o professor elabora as suas aulas, as suas atividades dentro daquelas habilidades previstas, e vem as avaliações, são aplicadas as avaliações, para saber se o nosso aluno está aprendendo, vem o resultado da avaliação, a gente checa se esse aluno realmente aprendeu. Então, existe aí toda uma interação entre secretaria, escola e sala de aula, para que essas ações aconteçam de forma conjunta, coletiva, visando a aprendizagem do nosso estudante. Isso é o que a gente chama de intervenção pedagógica, são as atividades, né, são as ações didáticas pensando no nosso aluno, pensando no nosso estudante, como professor, com o gestor e com a comunidade em si. E como que acontece? Essas ações, elas devem ser efetivas, né?
tem o que, quando, quem acompanha, quem ajuda a planejar, como que essas avaliações elas são, como essas ações elas são implementadas na escola, como meus alunos aprendem. Então é um círculo que acontece o tempo inteirinho. Planejamento, intervenções, acompanhamento, avaliação. Então é um ciclo contínuo. No próximo slide, por exemplo, a gente vai ver o propósito, as evidências e a validade, né? Por que então, como já falamos anteriormente, por que então fazer uso do SAEB 2019 para impulsionar as aprendizagens de 2021? Primeiro, porque a gente tem uma intencionalidade pedagógica. O que ensinar, para quem ensinar e como ensinar. Só para garantir o direito de aprendizagem do nosso estudante, né? Então, o que eu vou ensinar? Por que eu vou ensinar e como eu vou ensinar? Esse é o meu propósito, é a minha intencionalidade pedagógica. Então, quando eu olho para o resultado de 2019, a matriz de referência do SAEB, ela me possibilita enxergar os conhecimentos mínimos. E eu vou trazer mínimos porque é uma linguagem utilizada, né, para referir-se à matriz de avaliação do SAEB, que é um instrumento que foi pensado, é como se a gente tivesse uma matriz curricular do SAEB, é a matriz curricular do SAEB, que foi pensado em competências e habilidades para serem avaliadas. Então, a matriz de referência do SAEB são competências e habilidades que são possíveis de ser medidas. E essas habilidades são consideradas mínimas ou essenciais, aquelas habilidades que meus alunos não podem terminar aquele ciclo, aquele ano série, sem dominá-las. Então, tem um propósito muito importante, que é o propósito de garantir aprendizagens mínimas para aquele estudante. Aí, como que eu verifico se esse meu aluno aprendeu? Através das evidências. Então, eu preciso de um instrumento que me traga evidências de que houve a aprendizagem ou não houve aprendizagem. E de que forma foi apreendido ou não foi apreendido. Né? Foi aprendido conhecimentos básicos, foram aprendidos conhecimentos medianos, foram aprendidos conhecimentos avançados. Então, as avaliações, elas me propiciam a verificar se os meus objetivos foram atingidos e em quais níveis. Essa é a evidência. E aí, a gente validar o que as evidências trouxeram. Validar se realmente aquilo que foi apresentado ali, né, pelos resultados da avaliação, analisando esses dados, se eles confirmam se realmente o meu aluno lá na sala de aula, ele domina ou não domina aqueles conhecimentos que foi trazido pelo resultado das avaliações. Isso é o que devemos fazer com qualquer modelo de avaliação. Né? Como a gente teve num período de pandemia que não possibilitou a gente fazer avaliações, talvez de forma mais confiáveis e até comparáveis, por conta da situação e do contexto que a gente estava vivendo, um contexto pandêmico, né? Então, a gente aproveita aí o último resultado que a gente teve, confiável e comparável, né, para fazer essa checagem, para verificar essas evidências e compará-las, trazendo validade ao fazer esse trabalho. E como eu vou fazer isso? Próximo slide, então, vai fazer um pouco que a gente reflita um pouco sobre como nós vamos fazer isso. Então, a gente tem aqui por que avaliar? A gente avalia porque a gente quer saber se o nosso aluno aprendeu ou não aprendeu. Esse é o principal objetivo de avaliar. Né? Então, se eu quero saber se o meu aluno aprendeu ou não aprendeu, eu vou avaliar. E não basta só avaliar e ter uma nota. Porque quando eu tenho uma nota, aí é que começa o meu trabalho. A nota, ela é o início do meu planejamento. Porque quando eu olhar para a nota, eu não vou olhar apenas para o número que está ali. Eu vou olhar também o que o meu aluno aprendeu e o que o meu aluno não aprendeu. De todas as questões que estavam ali, dos itens que estavam ali, quais foram o que ele errou, os que ele errou, os que ele acertou, né?
o meu aluno, o meu estudante, quais itens ele acertou, quais itens ele errou. Dentro do que ele errou habilidades essenciais, habilidades mínimas. Ele acertou habilidades, né, consideradas avançadas, ou ele acertou desde habilidades mínimas, medianas e avançadas. O que foi? Então, eu vou olhar para esse resultado da avaliação para pensar em recuperação da aprendizagem para aquele que não aprendeu e em aprofundamento da aprendizagem para aquele que aprendeu, mas pode ir para um nível mais alto, pode ir muito além. Então, é isso. E para que servem os resultados dos dados de 2019 e 2021, considerando os diferentes contextos, né? Nós teremos uma avaliação do SAEB agora em 2021. Então, esses dados são importantes para que a gente veja essa confirmação, para que a gente faça uma confirmação, né, do que o aluno sabia em 2019, depois desse momento tão adverso de pandemia, o que o meu aluno ainda não aprendeu, o que o meu aluno ainda não sabe, né, considerando os contextos tão adversos que nós tivemos. Aluno que não tinha internet, aluno que dividia um celular com a mãe, com os irmãos, com toda a família, aluno que estava estritamente só com atividades impressas, e perceber quais foram as defasagens que precisarão ser olhadas para elas, que a gente precisa focar nessas defasagens para recuperar essa aprendizagem do meu aluno e também para potencializar outras aprendizagens. Então, no próximo slide, nós vamos verificar como que nós vamos fazer o alinhamento entre a matriz de referência do SAEB, que é o currículo usado para a avaliação do SAEB, a matriz de referência do SAEB, com a matriz, com o nosso currículo, né, com o currículo que a rede utiliza. Então, para isso, a gente vai verificar que as habilidades presentes na matriz de referência do SAEB, elas não são habilidades alheias, à parte, excluídas do nosso planejamento. Elas são habilidades que conversam com o nosso planejamento. Primeiro, porque a BNCC é o currículo, e o currículo, ele é macro, né? São habilidades muito mais abrangentes. Até em níveis de proficiência, elas são mais abrangentes, o currículo, né? O currículo, ele é maior, ele abrange mais habilidades e mais competências, e principalmente agora que a gente precisa, que a BNCC ela está baseada em 10 competências, e inclusive em competências socioemocionais. Então você fala, mas mesmo assim essa habilidade do SAEB é construída há tanto tempo, ela conversa com o nosso currículo? Ela conversa, porque como nós já dissemos, elas são habilidades mínimas, né? E essas habilidades mínimas, elas estão contidas na BNCC, nas habilidades máximas, diríamos assim, para ficar mais fácil o entendimento. Então, elas se conversam com a BNCC, se conversam com o currículo da rede, que conversam com a matriz de referência. Eu trago aqui, então, um exemplo de distinguir fato e opiniões, porque é um exemplo de uma habilidade que, apesar dela ser explorada desde o 3º ano do fundamental até a 3ª série do ensino médio, é uma habilidade ainda que o estudante apresenta um grau de dificuldade muito grande. Essa habilidade, sempre nos resultados do SAEB, é uma habilidade que o aluno tem um índice de erro muito grande. Então, eu tenho lá na BNCC, distinguir fato de opinião, em sugestões em textos informáticos, jornalísticos, publicitários, tem distinguir fato de opiniões em segmentos descontínuos de texto, fato de opinião, enunciado em relação a esse mesmo fato. Lembrando aqui que a gente está olhando para as habilidades do 9º ano, porque elas já disse, elas conversam entre 5º, 3º ano e até 3ª série do ensino médio. E aí, no currículo paulista, a gente tem analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas. Então, a gente percebe que o que vai alterar nessa habilidade são os gêneros textuais, né? São os gêneros textuais que vão mudando ao longo dos anos séries. Então, e também, diríamos assim,
que o nível dessa habilidade também, a gente passa do nível de apenas identificar essa habilidade para o nível de posicionar, o nível de analisar, o nível de distinguir. Então, a gente vai mudando o nível também de proficiência dessa habilidade. E ela conversa também com a matriz de referência no descritor 11 e no descritor 14. Descritor 11 alinhado ao 5º ano, descritor 14 ao 9º e a 3ª série do ensino médio. No próximo slide também a gente vai ter como que essa habilidade ela conversa com a escala de proficiência do SAEB. Então, essa escala de proficiência ela é dividida em níveis. Eu coloco a habilidade dentro de níveis. No 5º ano, nós temos 8 níveis, que variam numa escala de 125 a 300. No 9º ano, eu tenho 8 níveis, que variam entre 225 e 375. Na 3ª série do ensino médio, eu também tenho 8 níveis, que variam entre 225 e 400. Na matriz do SARESP, por exemplo, ela varia no intervalo um pouco maior. Isso quer dizer que vai cobrar mais, vai ser mais exigente do nosso estudante. Ela varia até 500. Né? Então, a habilidade ela vai ser inclusa ali no nível de acordo com esse nível de proficiência. Enquanto eu uso uma habilidade apenas no nível de identificar, de reconhecer, ela está no nível básico. Se eu passo para um nível de identificar, reconhecer, analisar, relacionar, essa habilidade já vai para um nível mediano, proficiente. Né? E se eu vou ainda além com essa habilidade, por exemplo, eu vou cobrar uma criticidade, um julgamento, um posicionamento, aí eu já estou num nível avançado da habilidade. É por isso que tem os níveis de proficiência. É a mesma habilidade em padrões de desempenho um pouco mais elevados. Eu vou exigir mais do meu estudante, né, em raciocínio, em comandos, para que esse aluno ele atinja nível mais elevados. Então, agora nós vamos ver como que essa habilidade ela está distribuída na escala de proficiência. Como já dizemos anteriormente, né, o que acontece? Essa mesma habilidade ela pode ter níveis de proficiências diferentes. Ela começa com o nível básico, vai para o nível proficiente ou mediano e até chegar no nível avançado. Então, para isso, na escala de proficiência, no próximo slide, ela vai mostrar para a gente tem uma escala de proficiência do 5º ano, onde ela está num 5º nível, entre o intervalo de 225 e de 250. O que vai me determinar isso? Vai me determinar a quantidade de mobilização de pensamento, né, habilidades de pensamento, ou até de ações que eu vou ter que fazer para dar conta da minha atividade, dar conta da minha habilidade. Se eu começo, por exemplo, eu vou desde o identificar, que é uma habilidade básica de reconhecimento, até julgar, criticar, que é uma habilidade considerada de nível avançada. A gente vai verificar em outros exemplos, no próximo slide, por exemplo, que para o 9º ano, essa habilidade já está no intervalo acima de 375, porque além de diferenciar fatos de opinião, ele também tem que emitir opiniões diferentes em artigos e em notícias. Então, aqui, o gênero textual já exige muito mais desse aluno, né? O texto já é um texto que exige mais desse aluno. Por isso, nível 8. E a gente vai verificar também no próximo slide, na 3ª série do ensino médio, que essa habilidade ela apresenta em níveis diferentes. Ela apresenta no nível 4 e apresenta no nível 5. Justamente o que vai diferenciar é a questão do gênero textual. Diferenciar fato de opinião em contos, artigos e reportagens, e depois diferenciar fato de opinião em resenhas. Então, ele vai transitar. De acordo com o que eu vou, quanto mais é exigente essa habilidade, quanto mais eu exijo da habilidade para o meu aluno conseguir chegar no objetivo, mais sobe o nível. No próximo slide, a gente tem um exemplo de um item que avalia determinada habilidade, só para a gente saber, né, então, que a habilidade mínima ela vai direto ao ponto.
que trecho desse texto apresenta uma opinião, então ela vai direto ao ponto, né? Só para o aluno identificar quais dos trechos apresentam uma opinião. Então, é uma habilidade que serve como medida, então ela é muito objetiva e ela é direta. Para a gente pensar em níveis de proficiência também, e para o professor planejar a sua aula, para que ele verifique que o seu aluno, né, para potencializar as aprendizagens ou recuperar as aprendizagens, ele pode pensar, então, em planejar de acordo com a taxonomia de Bloom. Aqui, nós vamos perceber o que Bloom, uma angústia de Bloom, quando ele começou a questionar se os alunos realmente aprendiam, se os seus alunos aprendiam e como ele aprendia. Então, para isso, ele lançou mão da taxonomia que hoje é conhecida como taxonomia de Bloom, que tem tanto a taxonomia original como a taxonomia revisada. A taxonomia original, ela foi lá de 1956 e foi pensada em avaliação. Foi pensada para avaliar, para usar para procedimentos de avaliação. A usar, então, em provas, testes, para medir o nível de conhecimento do estudante. Depois, os seus seguidores, os seus alunos, né, lá em 2010, lançaram a taxonomia de Bloom revisada, que foi pensando no planejamento dos professores. Então, se eu avaliava dentro de uma taxonomia, nada mais justo também do que eu planejar dentro de uma taxonomia. Por isso, eu tenho a taxonomia original, que surgiu lá em 56, pensando na avaliação, e em 2010, uma taxonomia pensando no planejamento do professor. Se eu cobro conhecimento, o meu aluno tem que saber identificar, meu aluno tem que saber recordar. Se eu cobro compreensão, meu aluno tem que saber explicar, ele tem que saber falar com as próprias palavras, ele tem que entender. Se eu cobro aplicação, meu aluno tem que resolver, meu aluno tem que aplicar, né? Se eu cobro análise, meu aluno tem que saber fazer uma análise, mergulhar a fundo. Então, por isso que o professor aprendeu ou pode lançar mão da taxonomia de Bloom revisada para planejar aprendizagens e níveis de aprendizagem ou processos cognitivos dentro de uma hierarquia. Tudo bem? Vamos para o próximo slide, então. No próximo slide, a gente vai falar dos domínios de conhecimento, né? Então, Bloom, ao lançar mão dessa taxonomia, ele criou taxonomia de 3 domínios diferentes, que o ser humano ele aprende dentro de 3 domínios: cognitivo, afetivo, psicomotor. Aqui nós vamos nos deter aos domínios cognitivos. E pensando na taxonomia de Bloom revisada, que é a taxonomia que o professor pode usar para lançar como metodologia do seu trabalho, do seu planejamento de aula, que ela é recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. No próximo, para a gente entender um pouco melhor, a gente vai fazer um exemplo, um exercíciozinho aqui, para mostrar os níveis, por exemplo. Então, quando eu faço esse exercício de conhecimento, eu estou no primeiro nível, que é o nível de apontar, de declarar, de definir, de descrever, enunciar, esboçar, identificar, igualar, listar, marcar, nomear, repetir. Então, essas são consideradas habilidades básicas. Habilidades básicas. Depois, quando eu identifico a fruta, que é um limão e que é uma fruta, e que eu sei que esse limão ele é uma fruta conhecida como rica em vitamina C, que tem comparação com a laranja, que vem sendo muito usado em outros lugares, para outras questões, e que ele pode ser utilizado para gripe, para resfriado. Eu sei tudo sobre o limão, eu compreendo o que é o limão, e aí eu fiz um exercício de justificar por que ele é um limão, de reafirmar, de interpretar, de expressar. Então, eu estou também no nível considerado básico. Então, conhecimento e compreensão são níveis básicos na taxonomia. São ações consideradas básicas. E como eu sei isso? Através dos verbos que identificam as ações que eu necessito fazer para reconhecer aquela atividade, aquele exercício, então, para planejar.
Depois, eu tenho que, além de eu reconhecer e entender, eu tenho que saber usar, saber aplicar. Quando eu vou para o nível de aplicação, eu já vou para um nível mediano. E aí, dentro desse nível de aplicação, além de aplicar, eu tenho que saber calcular, manipular, modificar, operar, traçar, usar, utilizar, para depois ir para um próximo nível, no próximo slide, que é a análise. Quando eu chego no nível de análise, e aí eu já sei, nossa, o limão ele é dividido em várias partes, só o caldo do limão que é bom, só o caldo do limão que é aproveitado. Não, olha, o limão, eu posso usar todas as partes do limão, por exemplo. Aí eu vou fazer uma análise desse limão. A casca é boa para isso, o sumo é bom para isso, o bagaço pode ser usado para aquilo. Então, eu vou distinguir entre uma parte e outra, eu vou provocar reflexões, eu vou separar, eu vou categorizar, eu vou diferenciar, eu vou esboçar. Olha o quanto que eu exijo desse meu aluno quando eu chego no nível de análise. Eu vou usar muito mais, dentro de uma mesma habilidade, muito mais mobilizações de pensamento, muito mais habilidades desse meu aluno para chegar num nível de análise. Por isso, a análise já está sendo considerada um nível avançado, né? E aí, a síntese, quando eu chego no nível de síntese, que aí eu vou saber criar, narrar, compor, reescrever, organizar, e para chegar no último nível, no nível mais avançado, que é o nível de avaliação, onde eu vou concluir, medir, omitir opinião, reorganizar, relacionar, julgar, que é o nível mais elevado. Então, mostrando um exemplo aí de algo comum, prático, que todos nós temos conhecimento, para mostrar os níveis de gradação de uma mesma habilidade, ou de um mesmo, no caso aqui, de um mesmo objeto, de um mesmo, né, para a gente mostrar que esses níveis de proficiência, eles perpassam não só nos conhecimentos, nos nossos conteúdos, mas também eles estão aí na vida. Quando eu uso, quanto mais habilidades de pensamento, mais eu vou exigir desses níveis de proficiência que eu tenho. Quanto mais mobilizo habilidades de pensamento, mais eu exijo do meu aluno, né? Então, aqui, quando eu mostro os níveis de proficiência dessa mesma habilidade, isso mostra quantos processos mentais o meu estudante tem que fazer para chegar a um determinado conhecimento ou para dar conta daquela habilidade. Então, quanto mais processos mentais esse meu estudante ele for mobilizar, né? Então eu vou primeiro identificar, depois eu vou explicar, depois eu vou aplicar, depois eu vou analisar, aí depois eu vou resumir, sintetizar, para depois emitir uma opinião. Quanto mais mobilização de pensamento, quanto mais, né, habilidades, mais o nível de proficiência sobe, mais elevado é o nível de proficiência. E para isso, é muito interessante a gente pensar em relacionar a taxonomia de Bloom revisada com a tipologia de conteúdos de Zabala, que está mais próximo das nossas aprendizagens, daquilo que a gente realmente, né, do nosso dia a dia, que é o planejar. Planejar com intencionalidade pedagógica. Então, quando eu relaciono o recordar e o compreender, que são níveis básicos, com a tipologia de conteúdo de Zabala, no caso, com os conteúdos factuais, que são considerados, né, conhecimentos básicos, ou até, se a gente falar, então, com os 4 pilares da educação também, que é o aprender a conhecer aqui, então eu vou planejar ações que são consideradas mais básicas para o meu aluno. São fatos, acontecimentos, dados, né, que vão fazer uso da memorização. Então, por isso que são considerados conteúdos básicos. Então, o meu aluno vai identificar, o meu aluno vai nomear, o meu aluno vai selecionar, o meu aluno vai descrever, o meu aluno vai registrar, ele vai listar. Então, eu estou dentro do conteúdo factual. E, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar os verbos.
todo objetivo não começa lá com verbo. A gente não aprendeu isso lá na universidade, quando a gente estava aprendendo a fazer os planejamentos, que todo objetivo começa com verbo, toda intencionalidade pedagógica, ela vai ser mediada por uma ação. Então, eu vou usar sempre os verbos que traduzem essas habilidades mínimas, os verbos descritos lá na taxonomia de Bloom e os verbos descritos aqui também na tipologia de conteúdos do Antoni Zabala. Depois, então, quando eu vou para um nível de aplicar e analisar, que é um nível mediano, proficiente, aí eu já estou falando dos conteúdos conceituais. Então, vão ser mais conceitos, conhecimento, conjuntos de fatos, objetos, símbolos, que possuem características comuns que desenvolve processo de abstração, de compreensão, de reflexão, de análise. Então, eu já subo um pouco mais e que está relacionado também lá com saber fazer. Saber fazer. Saber fazer, saber ser. E, para finalizar, a gente tem o nível mais avançado da taxonomia, né? Que é o avaliar e criar, que vai conversar com os conhecimentos que a gente tem procedimental e atitudinal, que é o fazer, que é o ser, que é o conviver, né? Que aí traz para a gente, por exemplo, envolve a aprendizagem de ações ordenadas, com um fim, com saber fazer, que inclui regras, técnicas, métodos, estratégias, que envolve valores, atitudes, normas, operações, né? Então, é uma perspectiva holística e integral do meu aluno, que leva meu aluno a sair de um nível básico para um nível avançado, que leva o meu aluno numa organização mental que parte de algo que é simples para algo mais complexo. Que eu penso, enquanto professor, também numa atividade, quando eu organizo os meus conteúdos, pensando num ensino que traduz uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que vai fazer sentido. Através de uma aprendizagem que eu garanto esses níveis de aprendizagem, esses níveis de cognição, eu consigo recuperar aquele aluno que está no básico, que precisa aprender, que precisa recuperar alguma aprendizagem, mas eu também garanto que aquele meu aluno que está no nível mediano ou que está no nível avançado, continue avançando cada vez mais. Que esse aluno não desmotive da aprendizagem, que esse aluno aprenda cada vez mais. Então, é muito importante lançar mão, é uma estratégia muito importante para que a gente, além de recuperar a aprendizagem, a gente também consiga potencializar essas aprendizagens. E, para isso, eu norteio esse trabalho tanto com a taxonomia de Bloom quanto com o Zabala, que é o livro Como Aprender e Ensinar Competências, do Antoni Zabala, né, com a Laia Arnal, e também um livro pequenininho que chama Taxonomia e os Objetivos Educacionais de Bloom. Então, com isso, a gente encerra nosso momento de hoje. Espero que vocês aproveitem algumas dicas, aproveitem do nosso diálogo para pensar em potencializar e em recuperar a aprendizagem dos alunos e que a gente use para isso a matriz de referência que conversa, fazendo o alinhamento dessa matriz de referência com a escala de proficiência e com os nossos currículos, com o currículo da rede, né? E planeje aulas que sejam aulas pensadas com uma intencionalidade pedagógica. Meus alunos continuem avançando, continuem a equidade e o direito de aprendizagem desses nossos estudantes. Um abraço e até a próxima. Muito bem, nós vimos aí a parte da formação com a professora Valéria, falando aí sobre a questão das avaliações externas. Bem, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da professora Valéria, que contribuiu grandemente para essa nossa formação de hoje. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o primeiro momento, nós vamos retomar para falarmos mais a respeito da avaliação externa. Foi um momento muito interessante e eu agradeço imensamente estarmos juntos.
Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E nós continuamos agora, então, com o nosso segundo momento da nossa formação. E agora nós vamos falar um outro assunto. Nós estamos vindo agora com esse viés, há um tempo já, falando sobre os temas contemporâneos transversais e falando sobre transdisciplinaridade. Então, nós vamos começar essa primeira parte falando aí sobre as tecnologias, as TDICs, né? Então, o tema da nossa formação de hoje, dessa segunda formação de hoje, seria a inovação, ela vem por aí. A TDIC como ferramenta de integração dos componentes de linguagens.